Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, abraça ela, diz sim, porque se chegou para você é porque você dá conta. Estamos aqui na série sobre finanças, sejam elas finanças empresariais e finanças pessoais para toda empreendedora. E para estar aqui no nosso episódio hoje, eu estarei com Juliana Borges, ela que é administradora pública e de empresas, especialista em política e estratégia, MBA em marketing e mestranda em inovação e propriedade intelectual. Ela tem 20 anos de experiência em gestão e marketing, já foi reconhecida pelo prêmio Sebrae Mulher de Negócios, é CEO da Monetizei, aceleradora de grandes negócios, ainda que pequenos. Líder da comunidade inovativa, empreendedora social, fundou e dirigiu 6 OS e pesquisadora de modelo de negócio. Gente, currículo incrível aqui desta mulher empreendedora que vai estar aqui com a gente. Juliana Borges, seja muito bem-vinda. E que honra, uma honra estar aqui e que bom estar aqui participando. E o que me atraiu muito é porque ela dá conta, né? Ela dá conta, esse nome é forte, né, Juliana? Muito poderoso. Para a gente iniciar, Juliana, o nosso papo, eu quero agradecer a nossa patrocinadora oficial do podcast Ela Dá Conta, a JCF Motos, concessionária Caoa Chery, em Caruaru, Pernambuco. A primeira concessionária, a primeira montadora, Juliana, a eletrificar todo o seu portfólio e carros modelos 100% elétricos. E tudo isso você encontra na JCF Motos, autorizada exclusiva da Caoa Chery. E o arroba da nossa concessionária, patrocinadora aqui do podcast, arroba JCF Chery Caruaru. E também reforçar e agradecer o nosso apoio da CIEG Soluções Fiscais Estratégicas, que sempre recebe a gente aqui tão bem com essa equipe maravilhosa. Juliana, se chegou para você é porque você dá conta. Dá conta. E é possível a gente dar conta gerindo bem as nossas finanças? Sim, e agora, quando a gente fala de finanças, a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Sim. Porque a gente não pode abraçar o mundo e também a gente não pode ser uma aventureira. Ah, eu dou conta. A Aline Portela me disse que se chegar para mim eu dou conta, E vamos então lá. vou entrar no consórcio, vou pegar esse empréstimo, vou fazer financiamento, é com cautela, né? Sim. Porque primeiro a gente precisa criar uma reserva, se remunerar e entender o valor do dinheiro. Né? Porque o dinheiro tem valor no tempo, a gente olhar, comparar ganho real, né? E, enfim, tem uma série de questõezinhas aí para a gente brincar e conversar aí sobre finanças, que é pessoal e empresarial, então é um universo muito gostoso de conversar. Exatamente, Juliana. E foi esse o motivo de nós criarmos essa série sobre finanças. A gente recebeu aqui a Gabriela também, que é consultora na área financeira. Estou aqui com você hoje, que domina alguns pilares que eu digo que são importantes, né, para o crescimento de uma empresa, como créditos, por exemplo, né? Mas eu queria começar te perguntando o seguinte. A gente percebe que, principalmente para quem iniciou no empreendedorismo, e aí eu vou trazer o empreendedorismo feminino, essas mulheres, elas iniciaram primeiro por necessidade, então elas começaram porque se separaram e aí buscaram, né, essa independência financeira, ou por oportunidade, porque começaram a fazer ali na cozinha, começou a fazer para o amigo, para o parente, para a família, e aquilo de repente se tornou uma demanda necessária de mercado e estruturou isso em um negócio. Porém, o pilar financeiro, eu digo que ele vem muito antes de uma jornada empreendedora. Faz sentido? Com certeza, sempre, porque assim, o recurso, né? A gente precisa ter recurso para empreender, seja ele intelectual, seja ele material, seja ele financeiro, então tem que ter recurso. Por vezes esse recurso vem através do dinheiro, né? Muitas vezes, mas também não é o primeiro passo. Então assim, eu quero empreender, eu preciso ter dinheiro. Não, você precisa ter uma boa ideia, você precisa ter uma boa vontade e você precisa ter, acima de tudo, atitude. Eu quando tive a experiência de ganhar o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, e aí é bacana, porque assim, é um prêmio que reconhece trajetórias, e trajetórias têm histórias. Perfeito. Né? E as histórias são muito ricas. Então, para ilustrar o que eu estou dizendo, que aí já quebrando um paradigma, mas eu preciso começar a empreender, mas eu não tenho dinheiro. Tem histórias de pessoas que pegaram, tinham alguma coisa, plantou coentro no quintal, pegou as mudas de coentro que tinha, começou a vender, e aquilo foi começando a girar.
trabalhar. Então, por vezes, você tem algum material em casa, você tem alguma habilidade, você tem, que é o principal recurso, Sim. é a sua habilidade, é a sua De atitude. fazer algo, né? E aí você começa. Então, pode ser um social media, uma costura. Qual é a habilidade, né? O que é que você gosta de fazer? O que é que você acredita que você faz diferente ou que você tem prazer em fazer? Eu acho que esse é o primeiro passo. E na medida do possível, a gente fugir um pouco do empreendedorismo de necessidade e ir para o de oportunidade. Qual é a grande diferença? A preparação. Então, como eu posso me preparar mais? E trazendo para as finanças, o que eu digo sempre, né, que eu sou professora e professora. Ai, que legal. sabe, A professora se entende. Então, equipe, por favor, mais 15 minutinhos. E tem o cacuete de querer explicar, né? Tudo. Mas só para ser mais objetiva também e pragmática, a questão da gente separar o que é o dinheiro do negócio e o que é o dinheiro pessoal. Eu provoco muito dizendo assim, nunca comece um novo negócio com o seu dinheiro. Aí as pessoas assim, opa, calma. Assim? Como é que eu acho que isso vale uma chamada, viu, Dani? Gerar curiosidade. Nunca comece o seu negócio com o seu próprio dinheiro. Como assim, Juliana? Exatamente. Por quê? Porque você está começando um negócio não é para si, é para o outro. E a primeira validação está, eu quero comprar, eu quero pagar. Então, se você é transista, você sabe fazer uma unha, você faz uma sobrancelha, mas eu nunca fiz curso. Ok, então faça um curso para se capacitar, veja o que você precisa de competências complementares, e aí você já começa a oferecer seu serviço, oferecer o seu produto. O fundador do LinkedIn, ele diz que se você tem vergonha se você não teve vergonha de lançar o seu produto, o seu serviço, você perdeu tempo demais. Né? Porque o ótimo é inimigo do bom. Então, se estar bom, porque nunca vai estar ótimo, né? É verdade. Principalmente para a mulher. Nossa que régua de olhar nos detalhes, né? É lá Juliana? Em cima. Então, é preciso validar. Então, essa validação é feita com o quê? Com o cliente. Se o cliente está propenso, está disposto a pagar por aquilo que você está oferecendo, é a grande validação, é o primeiro passo, e aí você já trabalha com o dinheiro inteligente, que é com o dinheiro do cliente que começa a girar o negócio. Então, essa é a provocação. Em algum momento, você vai precisar de dinheiro, óbvio. E vou dizer outra coisa impactante. Toda vez que você precisa de dinheiro, o dinheiro é muito caro para você. Quando você não precisa, o dinheiro é barato. Por quê? Porque você está tão desesperado atrás daquele dinheiro que você paga qualquer preço. Você aceita qualquer coisa. Assim, aceita qualquer valor, aceita qualquer preço que te derem. E hoje, aí não sou especialista em finanças, mas eu sou investidora, eu sou empreendedora, então eu conheço esse lado. O nome da minha empresa é Monetizei, então eu também gosto de dinheiro. É ótimo e é bom a gente não ter tabu de falar de dinheiro. Eu ia dizer isso agora. Precisamos falar mais de dinheiro e de forma mais aberta, né? Sem tabus. Isso, a gente conseguiu se libertar de falar sobre sexo, a gente conseguiu se libertar de falar assim, sobre drogas, sobre comportamento, sobre gênero, sobre várias coisas, mas sobre dinheiro ainda gera um certo incômodo, ainda gera não flui muito bem. E a gente tem que ser muito, muito tranquilo em falar sobre isso. Então, separar as finanças pessoal das finanças do negócio, isso é básico. Juliana, e para quem está nos ouvindo, principalmente para aquelas que iniciaram esse momento, né? Muitas vezes de forma autônoma, com profissionais liberais, isso é extremamente comum. Em que momento, você já disse assim, logo desde já, a gente separar o dinheiro da empresa e o dinheiro da pessoa física? Isso é uma pergunta. E segundo, como que elas conseguem fazer isso na prática? Porque, por exemplo, eu vendo... Eu presto serviço de... Vamos lá, eu sou um dentista. Então, eu estou ali com o meu consultório alugado, que já tem custos, né? Que já tem despesas. Como que eu posso receber a partir daquele serviço e já direcionar? Tem um percentual bem definido para isso? Pronto. Não tem uma fórmula mágica. Cada um tem o seu ponto, cada um tem a sua química. Então, o que acontece? Primeiro, respondendo a primeira pergunta. Foram duas, né? Imediatamente, sim. Por quê? Porque quando você começa, diz que o cachimbo faz a boca torta, né? Então, você... E acima de tudo, para você gerir um negócio, você tem que ter disciplina. Então, se você já começa certo, você cresce muito organizado. De forma organizada. Se você começa a confundir, fica ruim, porque você não vai nem perceber se o seu negócio é viável ou não.
E, por vezes, a melhor coisa é também não ter negócio, porque a gente, assim, não pode pensar que empreendedorismo é para todo mundo tem que empreender. Isso é um romantismo, é um idealismo. Eu sou entusiasta do empreendedorismo, e existe um conceito do intraempreendedorismo, Perfeito. que é quem faz carreira, né? Então, porque a gente nunca vai querer começar como um estagiário numa empresa e aposentar estagiário nessa mesma empresa. Então, a gente sempre tem a propensão da prosperidade, da abundância. A gente vai sempre querendo galgar novos espaços. Isso é empreender na vida. Isso. E aí a gente pode fazer isso com uma carreira dentro de uma empresa ou no nosso próprio negócio. O que vai fazer essa diferença é a sua aptidão ao risco. Tem pessoas que não têm essa aptidão, precisa de segurança, precisa de um lastro. Eu prefiro ganhar menos, mas ter o certo no final do mês. E tem pessoas que não. Não é à toa que tem pessoas, perfis de investimento. Tem pessoas que vão mais para capital de risco, tem pessoas que vão ficar na renda fixa, que hoje em dia é a melhor opção, inclusive. Olha aí, já tá ficou mais spoiler. previsível. Então, entender que, assim, quem eu sou, qual é o meu momento, e isso também não é determinante. Isso pode mudar. Em algum momento você querer ser mais ousada, em alguns outros momentos você querer ser mais conservador, mas ter essa dinâmica do empreendedorismo. Voltando, que eu me animo a falar da temática. Deixa eu só complementar. Não esquece o que você ia fazer, mas assim, só um complemento do que você trouxe. Eu acho extremamente importante, Juliana, a gente falar sobre isso, porque nessa expectativa do que é a jornada empreendedora, existe uma expectativa da mulher de dizer assim: poxa, o meu negócio tem que dar certo. Eu estou saindo, vou falar da minha experiência enquanto mentora, né? Eu estou saindo da seletista, Aline, e quero empreender. E gera toda aquela expectativa, seja de compensar a receita que ela tinha no salário para o projeto dela, seja de manter essa estrutura e de que aquilo dá certo. E nós temos cases de sucesso, eu digo que são cases de sucesso mesmo, e vou te dizer por quê, de mulheres que entraram com o objetivo de empreender na área e saíram, finalizaram um programa dizendo assim: Aline, eu decidi, eu entendi que empreender não é para mim. E eu estou saindo aqui com um peso a menos nas costas, porque ela passou pela experiência antes mesmo dela ou pedir desligamento. Quando ela sentiu, ela disse assim: eu não me vejo hoje sem alguém me cobrando, sem um gestor do meu lado. Eu quero receber comandos, eu quero receber direcionamento e eu estou feliz com isso. E a gente não pode, assim, o que funciona pra gente, nem sempre vai funcionar pro outro. E a gente tem que ter essa tranquilidade, porque a gente também vive num mundo de olhar gramas de vizinhos, né? De ver o que é melhor pra mim, como eu me sinto melhor. E como eu estiver melhor, é como eu melhor vou agir e conseguir os melhores resultados. Isso acontece também comigo. Eu tenho um método, que é o método SIM, Seja, Inove, Monetize, e que modela o comportamento empreendedor. Então, são 3 momentos. Depois a gente vai falar da questão da inovação e depois o modelo de negócio, como melhor ganhar dinheiro com a sua inovação. E o primeiro passo é o comportamento. Comportamento. E eu, quando comecei a dar aula de empreendedorismo, eu entrei em vários cursos. Fiz Empretec, recomendo. Fiz Mastermind, recomendo. Fiz cursos de coach, de mentoring, que é super importante, porque empreender, acima de tudo, é uma atitude. E no método, algumas pessoas que passaram pela jornada Monetizei, algumas delas fecharam seu negócio, fecharam unidades de negócio, se concentraram. Muitas delas passaram a ser seletistas, porque entendeu o meu momento. E não adianta você ficar querendo insistir naquilo que, assim, tem que ser no flow, tem que seguir. Tem que ser fluido, né? Fluido. E a gente já tem muita bagagem, né, a mulher, para você insistir com mais peso. E a gente tem que fazer a coisa mais tranquila, feliz. Excelente. Então, você respondeu que, sim, desde o início, a gente tem que crescer de forma organizada. Isso é um ponto. E segundo, como que eu faço essa separação? Utilizando, né, o exemplo lá da dentista que atendeu uma paciente. Como que ela pode identificar, Juliana, que, vamos lá, aquele valor X que ela recebeu não é dela? Que tem custos, tem despesas ali. Algumas dicas, porque assim, eu mesmo recaio nessas armadilhas, porque é cômodo. Se a gente não tiver atenta e disciplinada, é cômodo, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, é muito fácil, hoje tem bancos digitais, você faz 2 contas. Perfeito. E quando você é profissional liberal e você tem o único recurso, é aquele consultório odontológico, vamos pegar nesse princípio, então, todas as entradas, sendo essa exclusiva, vai entrar na conta do consultório odontológico.
e vai sair da conta Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, o seu salário de pessoa física. Então, você vai determinar qual é o seu salário e vai viver dentro dele. E como é que eu vou determinar qual é o meu salário? Vamos partir pelo básico. Quais são suas despesas corriqueiras mensais? Aluguel, despesas fixas, luz, água, escola de menino para quem é mãe, e todas as despesas, salão de beleza, né, academia, plano de saúde, todas essas despesas. Todo o seu estilo de vida, né? Tudo mensais, pronto. E é legal você começar por aí, porque você já vai ter uma ideia de meta de faturamento. Olha aí. A dica. E aí você já se organizou, você já sabe que você vai precisar. Então, eu já vou estipular que o meu Prolabore, oficial ou não, porque nem sempre a gente também declara o Prolabore, nem sempre a gente faz o recolhimento de INSS, que é recomendável, sim, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, é bom a gente já fazer essas provisões, sim. Então, essa questão de você saber, eu preciso ganhar X, sei lá, vamos chutar, 5 mil. Beleza, isso banca minhas contas e isso eu fico feliz. Porque é importante você refletir também o seguinte, o seu negócio vai te dar 5 mil ou se você for para o mercado de trabalho, você consegue 10? Então, já parte de um pressuposto. Beleza. Agora, para fazer o meu negócio, quais são os custos? Eu vou ter mais um aluguel, eu vou ter uma prestação, folha, material, e aí você vai colocar tudo aquilo junto com o seu Prolabore, se tiver folha de pagamento de funcionários, e aí você já vai saber que você vai ter que faturar um Y lá. Vou chutar para cima, 40 mil. Não tem estou falando de números aleatórios. E números grandes, viu, gente? Que a gente gosta de abundância. Não é um zero a mais, um zero a menos. Vai dar o mesmo só um trabalho. Detalhe, né? Vai dar o mesmo trabalho. E aí você já tem uma meta. E você direciona todas as entradas, se essa é a sua única fonte de receita, para a conta de pessoa jurídica. Sim. E essa conta de pessoa jurídica que você vai fazer a transferência do seu Prolabore para a pessoa física. Então, aí você já conseguiu fazer uma distinção. Excelente. Perfeito. Então, primeiro ponto para você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui, já para e analisa. Eu tenho uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica? Existe essa separação? Eu já direciono e faço essa transferência da pessoa jurídica para a minha conta pessoa física? Esse é um passo. Segundo, qual é o meu estilo de vida para avaliar o valor da minha despesa, né? Para que assim eu possa ter uma meta de faturamento. Então, dica boa, a dica compartilhada. E tem uma máxima que você trouxe, Juliana, aqui nos bastidores, a gente conversando, que você falou o seguinte, Aline, tem uma máxima que fala o seguinte, empresas ricas, empreendedora pobre, é isso? Empresa pobre, empreendedora rica. Me fala mais sobre isso, que eu fiquei muito curiosa, mas esperei o momento certo de saber detalhes para que eu pudesse compartilhar com vocês. A gente, nesse mundo empresarial, a gente cruza com várias mentes, né? E aí a gente traz algumas pérolas. Isso não é minha, eu ouvi de um amigo e fiquei muito refletindo. E até ele disse, olha, isso é uma verdade porque eu já estive pobre e rico e já tive empresa pobre e rica. Uhum. A grande questão é esse balanço, né? Se a gente tem duas contas, o que sai mais de uma conta para outra, os valores que transitam mais. Não é uma verdade absoluta, mas é interessante a gente ficar atento, sabe? Atento em que sentido? Atento se eu estou me dando mais do que eu estou recebendo dentro do meu negócio, certo, ou se eu estou drenando o meu negócio e não estou dando atenção. Eu não digo que o ideal é que todos sejam pobres, nunca. Eu digo que o ideal é que todos sejam ricos, né? Você, pessoa física, e o seu negócio. No entanto, existem momentos que você vai precisar equilibrar. Então, foi interessante que o comentário é o seguinte. No início, dificilmente o seu negócio vai começar a te remunerar como pessoa física, para você tirar um Prolabore. Dificilmente. Muito pelo contrário. Provavelmente, você vai investir no seu negócio, né? Se você for pegar um empréstimo para iniciar, que também é válido, né? Não é o melhor é você começar com um recurso de terceiros, né? Mas se você pega um empréstimo, você já tem que prever nesse empréstimo a sua remuneração do seu Prolabore, porque você já tem que fazer um plano financeiro, um plano de negócio que te rentabilize, que te remunere no T0, no momento inicial. Porque também você desiste, você não vai ter fôlego para continuar. Uhum. E então você tem que buscar o equilíbrio. Então, por vezes, você começa rica no negócio, seu negócio está pobre, porque você está colocando dinheiro nele. E, de repente, você vai ver o contrário também. Seu negócio vai começar a crescer e ele vai começar a te remunerar. Quando você estiver atento nesses dois pratos, se tiver muito desigual,
é parar para refletir. O que eu posso... A gente fala tanto de equidade, né? De Sim. gênero, de tudo mais. E equidade também nesse prato. Será que eu estou investindo demais? E tá me faltando comprometendo aluguel, um pessoal, né? Ou uma viagem que eu quero fazer, ou um sonho que eu quero realizar. Perfeito. Será que eu estou investindo de menos? Se eu investir? Então, sempre a gente buscar esse equilíbrio, né? Nada melhor que o equilíbrio. Perfeito, Juliana. E é importante você trazer isso, porque eu vou te dizer uma experiência própria minha. E o pessoal da minha equipe sente muito essa diferença. Quando eu faço uma viagem, seja a trabalho, porque a gente sabe que viagem a trabalho tem um pouco de lazer também, porque você vai, você conhece um outro local, né, e tudo. E quando eu volto cheia de ideias, sabe? Aquela necessidade que eu tenho do movimento, da dinâmica, do conversar com um parceiro, conversar com outro parceiro. E isso, você remetendo a isso, porque assim, a mulher, ela tem muito a questão da doação. A gente quer muito para o outro, quer muito para o cliente, quer muito para os nossos colaboradores, quer muito para os nossos filhos, mas o autocuidado também é importante. Investir em experiências para ela no âmbito pessoal com equilíbrio, como você falou, também é importante. Porque se eu me sinto bem naquele momento, eu percebo que eu estou investindo em qualidade de vida para mim, eu estou proporcionando momentos, experiências que me impulsionam ainda mais para produzir ainda mais. Né? Isso que você falou é muito poderoso, é muito importante, porque o público feminino, ele tem um comportamento diferente do público masculino. As mulheres empreendedoras, elas são diferentes. Eu conduzi uma vez uma pesquisa, e não está muito distante esses resultados da realidade, que nós não mudamos muito nesses últimos 6 anos, que as mulheres, qual é a sua principal motivação de empreender? A 3ª ou 4ª é que vem dinheiro. É liberdade, né? É autorrealização, é propósito. Isso. E em falar em propósito, é importante dizer assim, quando você está no seu empreendimento, seja de vida, de negócio, na sua carreira, quando você se distancia do seu propósito, você já não se remunera mais, no sentido de completude. Porque não é só dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, olha quantas coisas poderiam ser feitas para se ter dinheiro, mas se fala-se de prosperidade, se fala de autorrealização, e essa é a nossa linguagem mesmo, assim, não tem como a gente fugir disso, e os homens são mais objetivos, quando ele vai, não, eu vou fazer minha carreira, eu vou empreender, vou ganhar mais dinheiro aonde? E esse dado de cuidado são características femininas, que a gente também não vai falar de sexismo, mas existem homens que têm esse lado feminino de cuidado, que não tem falando dos detalhes, nada, e não estamos falando nada em relação à sexualidade, mas a gente está falando de característica. Tanto que hoje a gente busca o quê? Buscar as características femininas dos detalhes, do cuidado, do relacional, do propósito, do servir, porque isso fideliza, e trazer também algumas características masculinas da objetividade, do pragmatismo, né? Do foco em resultado. Então, e se complementar, trazer né? Isso, desses dois mundos que eu acho que é bacana. Excelente. Juliana, tem outra pergunta. Na verdade, eu tenho muitas perguntas para trazer para você. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente observar, e eu também vou trazer um pouco da minha experiência, porque quando a gente está nessa posição aqui, de palco, né, de exposição, as pessoas sempre têm o olhar muito assim, nossa, tudo funciona, tudo dá muito certo, né? Ela já, é como se eu já saía ali do quarto e tudo se construísse em um curto espaço de tempo e nunca foi, e não é bem assim, né? Então, eu fiz uma transição entre seletista e empreendedora em 2018, oficialmente. Então, a minha empresa hoje vai fazer, esse ano, né, completa 5 anos de empresa. Parabéns, vamos comemorar. Vamos comemorar. E o que é que acontece? Chegou um momento, e talvez seja pelo olhar seletista ainda, né, do bater o ponto, tá ali 8 horas, eu tinha que estar no escritório 8 horas, se eu não estivesse no escritório 8 horas, eu me consumia por dentro, sabe? Porque, nossa, como assim você não tá 8 horas? A gente herda muito isso. E um outro ponto que eu tinha, e aí precisou de uma consultoria financeira para entender isso, era o momento certo de investir. Investir no sentido de expansão. Como que eu posso, e aí você domina muito isso, queria teu olhar. Qual é o momento certo para atrair investimentos, para ir em busca de um crédito, para ir em busca de um empréstimo, para expandir a minha empresa? Porque eu tinha muito a ideia, e eu vou trazer de fato o meu olhar, de que não, a empresa ela tem que
como que a gente pode... Ela tem que se manter com aquilo que ela tem. Se ela não está se mantendo, tem alguma coisa errada. E aí o meu consultor uma vez disse assim, Aline, e se você quiser crescer a sua empresa 5 vezes mais? Então, os nossos negócios, ano passado, ele cresceu 216%. Parabéns. É um crescimento que a gente chama expressivo. E ele disse, como que você faria para você vai trabalhar o dobro? Ele disse, então, existem momentos e momentos, e eu acredito que é o momento certo para você ir em busca de expandir os seus negócios. E aí eu te pergunto, como que a empreendedora faz para identificar o momento certo e de que isso seja saudável para o crescimento da empresa dela? Realmente é saudável buscar créditos, buscar investimentos? A gente tem que pensar na previsibilidade. Tudo é planejamento e projeção. Só que projeção cabe qualquer número, porque é uma projeção. A projeção ela pode ser otimista, e pode ser muito pessimista. Eu prefiro partir do seguinte princípio: ser pessimista na receita e ser otimista nas despesas. Olha isso, produção. Olha isso, ouvinte. Porque se eu projeto que eu vou gastar muito mais, que o imposto será maior, que eu vou pegar um financiamento, a gente tem que colocar lá também. Se eu projetar que vai aumentar os custos, que vai aumentar a folha, que eu vou precisar contratar. Então, seja bem otimista no crescimento de todas as suas despesas. Aí você chega num número tal. E aí você para e pensa, poxa, mas minimamente eu consigo que receita? Ah, eu consigo 100 clientes. Não, mas se só vier 30? É alcançável essa meta, 20, né? Então, para você ser bem pessimista, porque aí você consegue, você tem gordura para enxugar no custo. Certo. E você tem mercado para buscar cliente. Ok. Né? Então, você parte desse princípio. Então, a previsibilidade, você tentar prever. Olha para os lados, né? Como é que está o investimento? O que é que as grandes empresas, minha gente, que estão fazendo? Isso. Entendeu? A gente não é o supra-sumo. O supra-sumo. Não, é porque ele está fazendo errado. Não, vamos aprender com os pares. Uma vez eu fiz uma instalação de um CRM, uma implantação de CRM na minha empresa, e aí, não, mas vocês vão querer fazer alguma customização. Eu fiz, poxa, se esse RP está funcionando nas grandes empresas, quem sou eu, cara pálida? Você já organizaram as melhores práticas e eu vou trazer isso como benefício para o meu negócio. Perfeito. Porque o meu negócio era pequeno. Então, é importante você olhar para os lados. Quais são as boas práticas? O que é que as pessoas estão fazendo? As pessoas no meu ramo estão investindo, não estão investindo? No meu bairro, na minha cidade? Como é que está esse movimento? Então, você tem que olhar primeiramente para isso. E depois você vai pensar, será que é o meu momento? É o meu momento de adiar aquela minha viagem? Porque a gente está buscando autorrealização também. Sim. Será que é o momento de eu adiar sei lá, esse curso que é importante para minha capacitação? Essa reforma. Né? O que é essencial? E aí tem uma outra coisa que está me vindo agora, meio que foge, mas está dentro da temática, é o seguinte: a gente tem que... Nem sempre o cliente está disposto a pagar por aquilo que a gente quer oferecer. O cliente quer pagar por um padrão de serviço, por um padrão de produto. Então, não adianta você querer ampliar se ele não vai pagar mais por isso. Então, se você já tem seu nicho, se você já tem aquele público quer pagar por isso, então faça o melhor dentro daquele nível de serviço, padrão de produto, que o seu público quer comprar. Ah, mas eu não compraria. Mas pode ser que você atenda um público de cliente que seja diferente de você mesma. E isso deve ter a química de atrair esses clientes para você. Excelente. Então, não adianta você também querer investir numa decoração melhor, num ingrediente mais caro, se vai onerar seu produto, vai esmagar a sua margem de lucro para você atender a um cliente pensando que você está satisfazendo ele, mas ele está muito satisfeito com aquele padrão que você está entregando. Perfeito. Que aí vem o conhecimento do público-alvo. Né? Principalmente para quem trabalha com vendas, né? Quem é o teu público? O que é que eles estão dispostos a comprar, como você bem falou? Perfeito, excelente colocação. E um outro ponto que você colocou, Juliana, que eu queria justificar, na verdade, que você trouxesse um pouquinho desse seu olhar. Você falou que cadê? Deixa eu procurar aqui, tá? A captação você falou que você se apresenta, né, como uma aceleradora de grandes negócios ainda pequenos. Como que você conceituaria esses grandes negócios? O que é um grande negócio mesmo sendo pequeno? Tem negócios que não têm vocação para crescer. Ponto.
Tem negócios que vão se tornar rentáveis, lucrativos, maravilhosos, sendo exatamente do tamanho que ele é. Eu já quebrei meu primeiro negócio, que eu ganhei prêmio, que eu arrisquei tudo, que eu, sabe assim, criei... Fiz e aconteci. Eu saí de um faturamento anual de 60 mil para de mais de 1 milhão. Né? Então, e quebrei o negócio. E eu quebrei o negócio no momento do crescimento. Então, eu, na prática, percebi, primeiro, que precisa-se ter um planejamento. A gente se arrisca muito mais em quebrar um negócio, não no começo do negócio, mas quando ele está crescendo. E a gente, às vezes, planeja bem o início, mas a gente não planeja o crescimento, que é essa a pergunta que você falou. Excelente. Quando investir ou não investir? Isso tem que ser planejado também. E eu me perdi nisso, né? Com toda a minha experiência, minha bagagem, me perdi. Mas isso me trouxe ainda mais bagagem, mais experiência. E um outro ponto, além dessa questão de você administrar esse crescimento, vale a pena? Porque depois que eu investi, porque quis crescer, porque vamos crescer, que já sou líder de mercado, top of mind, agora eu quero pegar mercados paralelos também. Aí fiz aquisição, fundi empresa, enfim. E aí a coisa ficou grande demais e perdeu sentido para mim. E aí depois eu começava a trabalhar muito mais para manter uma lucratividade que para mim já não fazia sentido. Porque aí já veio a maternidade, já veio 2 filhas. Eu sou tão produtiva que eu tive 2 em 2 anos, né? Nossa, maravilha! Então, essa pegada. Então, será que o meu negócio é para crescer? Será que meu empreendimento é para ser grande? E a gente tem formas inteligentes de crescer. Eu gosto muito dos modelos das startups, por isso que eu estou assim, muito dentro desse ecossistema. Né? Porque são modelos de crescimento onde você aumenta a receita e o custo não é proporcional a esse aumento. Então, eu gosto muito de falar como uma locadora, né? Eu sou de 77, estou com 46 anos, então eu ia na locadora e alugava. Então, quem tem um modelo de negócio de locadora, vamos pensar em locadora de carro, que também as concessionárias estão se reinventando. O que é que acontece? Para você ter mais receita, você precisa ter mais carros no seu pátio. Para você ter mais receita, você precisa ter mais filmes, né, na época de locação. E aí, pensando na locadora de vídeo, qual é o modelo disruptivo que veio? Netflix. Você acha que a Netflix, se tem uma pessoa assistindo ou 1 milhão de pessoas assistindo, muda na estrutura dela. Muda o custo operacional dela, a unidade de custo. Não. Então, como eu posso fazer isso no meu negócio? Para eu ganhar escala desproporcional à receita e o meu custo, essa relação, né? Eu vendo mais, mas o meu custo não acompanha esse meu crescimento exponencial. E a gente nem fala, a gente fala de exponencial, da gente ir dobrando de 2, 4, 8, 16, 64, 216%. É isso que a gente busca, né? Então, quando eu falo dos grandes negócios ainda pequenos, eu digo que os pequenos negócios que não têm vocação para crescer, ele precisa de gestão, para ele se manter saudável. Produção, olha a frase. Os pequenos negócios... Para os pequenos negócios que não têm a vocação de crescer, ele precisa de gestão para se manter saudável, para manter equilibrados os custos e buscar a receita, receita saudável, né? Para não ter inadimplência. Mas existem negócios que têm vocação para ser grande. Tem pessoas que já têm esse brio de querer uma coisa grande e vai buscar modelos, né? Já tem uma patente, eu tenho uma inovação, posso fazer franquia. E existe dinheiro de graça para fomentar o seu negócio também. Onde que estão esses capitais? Exatamente. Então, vou falar. Só daqui a pouco. Mas para encerrar isso, não se angustie em querer ter um negócio grande. Que esse seu empreendimento seja saudável, próspero e feliz. Pronto. Esse é o melhor tamanho de um empreendimento. Isso aí é muito importante, Juliana, porque até onde a gente pode comprometer nosso bem-estar, nossa saúde, porque eu sempre falo, né? Por trás de grandes negócios, pequenos, grandes negócios mesmo que pequenos, tem uma pessoa por trás de tudo isso. E muitas vezes, dependendo da maturidade da empresa, dependendo da maturidade do próprio empreendedor, às vezes a gente não tem maturidade para crescer nesse sentido, né? Ou não estamos dispostos a pagar esse preço. Porque a partir do momento que você decide duplicar sua carteira de clientes, você naturalmente vai perder um pouco mais o controle. No sentido de dizer assim, eu consegui enxergar tudo aquilo ali. E agora eu já não vou conseguir mais, porque você é uma só. Aí você se multiplica.
E aí você se multiplica delegando, contratando equipe, exatamente. mas aí você vai precisar de uma outra estrutura operacional e você vai precisar de ser uma outra gestora, porque você vai se distanciando de algumas atividades operacionais para ficar nas atividades estratégicas e aí poder dar conta, né? Então, esse tamanho, e às vezes o mercado também te coloca, te empurra a isso. E aí você vai todo humilde, cara, mas eu não queria crescer, eu gosto dessa coisa da felicidade, tá bem e tal. Mas de repente você pode se associar com outra pessoa que tem esse brio e que queira, e de repente é melhor você dividir uma fatia de um bolo grande do que comer sozinho um cupcake. Você vai se saciar mais. E aí é você entender o propósito. Eu acho que tudo está no propósito. Seu propósito de vida, o propósito do seu negócio. E aí você ter esses valores. Eu costumo dizer que quem tem valores definidos, a decisão já está tomada. Né? Quando as pessoas ficam assim, eu não sei. Quando eu não sei, porque você não está muito firme dos seus valores. Né? O que você tem como valor? Seus inegociáveis. O que é que você não abre mão? Seus inegociáveis, é aquilo ali. Então, quando vir com qualquer proposta absurda ou ridícula, você já sabe, não vai abalar sua jornada, porque você sabe quem você é, o que você quer, qual o seu valor. Isso é perfeito. Isso é importante. Juliana, a gente vai depois caminhar um pouquinho para o teu olhar mais pessoal, tá? Porque eu puxei bastante a bagagem técnica e você falou algo aqui nos bastidores que eu achei super interessante. Quando você fala, né, que trabalha com captação de recursos, eu já associei diretamente ao âmbito público. Captação de recursos para órgãos públicos. E não, é captação de recursos para empresas privadas. Como que funciona isso? Existem várias fontes de receita, né? Então, como eu falei, a jornada Monetizei, o método SIM, ele trata do comportamento empreendedor, a gente falou muito bem nisso, fala da inovação, aí depois a gente vai dar uma entrada nisso, que isso é bacana, porque traz diferencial competitivo e toda empresa precisa de um diferencial competitivo para se destacar e cobrar mais caro, e a modelagem de negócio. E quando a gente está no módulo, que é o último módulo de modelagem de negócio, a gente fala sobre fontes de receita e captação de recursos. A fonte de receita, aí eu costumo ilustrar, pense numa estrutura e várias torneiras abertas, jorrando água para dentro, né? Mas numa mesma estrutura operacional, né? Para você também não ter a questão de você ter que se reorganizar operacionalmente. Mas você ter várias possibilidades de receita. Então, assim, aqui, né? Aline Portela, né? Certo, ela a dá marca conta, P. Ela dá conta. Então, ela dá conta, esses 216 de crescimento, não foi proporcionalmente, acredito eu, estou chutando, que você dobrou o número de clientes, mas você trouxe também, deve ter trazido outras fontes de receita. Isso. Publicidade é fonte de receita, isso não te tira do seu operacional, porque você já está aqui fazendo a comunicação. Você trazer práticas síncronas para assíncrono, ou seja, se eu estou fazendo uma mentoria online ou se eu estou fazendo um curso presencial, eu posso pegar esse curso e traduzir um pedaço para o EAD, e isso já vai me dar uma renda passiva, uma renda recorrente, você buscar assinaturas, porque você é mentora, você tem grande conteúdo, e pessoas podem estar dispostas a pagar pelo seu conteúdo. Então, imagine, só aqui a gente já falou de você buscar EAD, que deve ter sido sua trajetória ou não, mas já fica aí a mentoria. Já estamos. Recíproca. Então, você já tem a publicidade como fonte de receita, você já tem um EAD como fonte de receita, você já pode trazer a intermediação de negócio. Se você trouxer a indicação como uma outra fonte de receita, você já traz também a questão da assinatura, porque você já está gerando conteúdo e você pode ter conteúdos específicos para assinantes. Então, na mesma dinâmica, nas mesmas... Do que já se faz, você jornada de trabalho, com a mesma equipe, com a mesma estrutura operacional, você não está só fazendo uma única coisa, mas você já consegue trazer outras fontes de receita. Perfeito. E uma fonte de receita que é negligenciada é as captações de recursos. Então, existem fomentos, né, que a gente chama de subvenção econômica. Então, esses fomentos, eles funcionam para terceiro setor, né, que é as antigas ONGs, que hoje a gente fala da OSC, e esse recurso vai em prol do social. Existem recursos para a cultura, porque existem leis de fomento. Sim. E existe um recurso que vai para a inovação. Por isso que a inovação é tão importante. Interessante. E
Mas vão me dar de graça? Como assim dinheiro de graça? Não tem dinheiro de graça, né? Não tem cafezinho de graça, né? A gente não é romântica a esse ponto. Mas existem interesses complementares. Então, de repente, uma empresa pode, ou um órgão público também, pode vir por emendas parlamentar, pode vir por subsídios, pode vir edital de fomento, pesquisa, existe agora a lei do marco de inovação. Então, são palavras, assim, vamos chamar de hashtags, para depois vocês procurarem. Busquem aí na fonte. E se aprofundar mais. Então, são editais que vão desde 60 mil, como o da FACEP agora, que está aberto, é contínuo, até para dezenas de milhões de reais, que é o caso, por exemplo, da FINEP. Tem editais fechados. A Boticário está com o edital aberto agora, por exemplo. Olha isso, gente. Então, existem várias possibilidades de você trazer recursos desenvolvendo uma inovação. Vamos pensar. Você é uma grande empresária e aí você quer algo diferente. Aí você vai gastar dinheiro no seu antigo departamento de PDI, né? de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para arriscar alguma coisa que não sabe se vai dar certo. Sair dali. Aí vamos pegar que você pega esse mesmo recurso, sei lá, seus 300 milhões, né? Vamos pensar que a gente é uma grande empresa, uma multinacional da vida, e você faz essa aplicação de uma forma mais inteligente. Não é que você vai pegar todo o recurso ou você vai deixar de ter um PDI, não é isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, se o seu orçamento de PDI é de 300 milhões, você pode pegar 100 milhões e fazer uma espécie, entre aspas, de concurso. Você lança um edital e diz, eu quero uma inovação nesse caminho, sei lá, de produtos sustentáveis da Amazônia, ou do Cerrado, ou da Caatinga do Sertão, e você delimita, e você coloca o perfil da empresa que você quer que concorra. E as empresas vão apresentar projetos. Ideias. E os melhores projetos, você dá o dinheiro para execução. Ah, mas e se essa empresa... Mas é assim? É assim, é simples assim. Agora, se você não executar, né, ou por negligência ou por imperícia, pode ser que tenha um contrato e você tenha que devolver esse dinheiro. Então, para a grande empresa, é risco zero. É, no mínimo, uma possibilidade de que, sim, isso não funciona. Então, eu já otimizo. E fora a publicidade que essa empresa tem, a ação de ESG, então tem uma série de ganhos. Então não é porque vão te dar de graça porque você é linda e maravilhosa. Você é linda e maravilhosa. Agora você tem muito mais para poder retribuir e de repente isso se torna um programa, se torna uma parceria constante e isso é uma realidade que poucos têm acesso. Incrível, incrível. E assim, eu fico ouvindo, eu digo que aqui é o meu melhor trabalho, tá, Juliana? Porque estou aqui com essa produção maravilhosa nos bastidores, mas o quanto que a gente precisa estar com o nosso, enquanto empreendedora, né? Com o nosso radar, sabe, ligado, atento a essas oportunidades que o mercado corporativo, que a própria iniciativas, né, do governo, seja federal, seja estadual, seja do município, né, te entregue como incentivo e que, na verdade, é vender sua ideia. E toda ideia, né, de fato, pode ser construída, pode ser materializada. E algumas oportunidades que estão abertas. Essa da FACEP, que eu falei, que é a Fundação de Amparo de Pesquisa aqui de Pernambuco. O Sebrae está com um edital interessante também para startups. Não está aberto ainda, mas é o Capital Empreendedor. O Nordeste PB, onde também dá... é facilitador de fomento, e fomento, subvenção econômica é o dinheiro de graça. Mas, além disso, existem investidores. Existem pessoas que estão com o dinheiro parado, né, rendendo um X, um Y, e ao invés de pegar esse dinheiro e aplicar em bolsa de valor para ele ter uma participação pequena numa empresa onde ele não tem uma ação no conselho, uma participação no negócio, nas tomadas de decisão do negócio, ele pode investir na sua empresa. E por que não? No seu negócio. E por que não? Então, existem outros programas que buscam os investidores, que te preparam para isso. E aí, fantástico. A Inovativa é uma política pública, né, buscando estimular o empreendedorismo. Então, a Inovativa está com as inscrições abertas. Legal. Né? Então, ela prepara você a entender esse universo de investimentos para captar esses recursos que, às vezes, a gente não sabe que é possível. É gratuito. Então, tem Inovativa de Impacto, que são para negócios de impacto social. Né? Aí a gente pensa nos ODS, e aí depois dá uma olhadinha nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí tem Inovativa Brasil, que são empresas que não necessariamente estão como um core a questão de impacto. Então, as inscrições estão abertas. Existe também um programa de aceleração para internacionalização, que é junto com o Tech Hub Brasil, com o Consulado
britânico, que é aqui em Recife. Legal. Né? Inclusive, amanhã, então a galera aí da Future Females, amanhã, né? As alumnes das Future Females, a gente vai se reunir no consulado, pessoas que já foram aceleradas por esse programa, que é o Future Females, que é um programa de umas mulheres da África do Sul. Então, é bem essa pegada de internacionalização. Será que seu negócio não cabe à internacionalização? Será que você não poderia estar, de repente, ganhando em euro, em dólar, faturando dessa forma? Por que não? Por que não? E a parte de inovação, eu quero falar que, assim, eu amo inventores. O brasileiro é criativo, a gente inventa muitas coisas, só que a gente não registra nossas invenções e deixa de estar ganhando uma receita passiva, que é aquele dinheirinho que fica pingando ali na sua conta, você está dormindo e está ganhando dinheiro, que são os royalties, que é uma forma de renda passiva também. E aí eu vou ter uma live, se eu puder. Claro, inaugurando o mês da mulher, né? Sim, de março. Mês de então, março. dia 1º de março, 18 horas, no meu canal lá do Instagram, do YouTube, né? Que é Jornada Monetizei. No YouTube é a Monetizei. Eu vou estar com o André Inventor, que é um pernambucano, que tem mais de 10 patentes registradas. Ele está com uma última aí, que eu estou ajudando ele nesse processo, que é encantadora, e aí eu não posso falar ainda, mas na live vai saber, spoiler na live, que é muito interessante. Para quem gosta de pet, vai ser algo que, assim, poxa, por que eu ainda não pensei nisso? Uhum. E vamos ter... Para quem quiser conhecer mais o Inovativa, antes de se inscrever nesse programa, a gente vai ter um evento junto com o Sebrae, no dia 2, então, olha, várias agendas. Depois vocês podem ir lá no meu perfil, né, Jornada Monetizei, essas agendas vão estar lá disponíveis, que é uma forma de você fazer conexão, entender um pouco mais do programa, porque a gente, sozinho, a gente vai rápido. Mas se quiser ir longe, a gente vai com alguém. E a gente não precisa estar com sócios, mas a gente tem que estar conectado. Pessoas, com certeza. Pessoas precisam de pessoas, a gente fala muito isso. Então, gente, sigam @Jornada Monetizei, fiquem por dentro. E você falou uma frase que eu acho que é muito a cara do Ela Dá Conta, assim, e por que não? Né? Que eu gosto, porque a gente precisa estimular as mulheres empreendedoras a questionar, a dizer assim, mas e se der certo? Porque é muito olhar, dizer assim, e se não der certo? E se der? E se funcionar? E se chegar até você? E eu tenho uma pergunta para te falar, Juliana. A gente passou por toda essa sua bagagem, seu olhar técnico, né? Sobre como separar despesas pessoa física jurídica, como que ela pode começar, qual o momento de investir. Você falou sobre a oportunidade, né? De buscar captação, de inovação também. Quanto que hoje o mercado proporciona isso a nível de crescimento empresarial? E eu queria te perguntar o seguinte, como que você faz para dar conta de tudo isso? Porque é uma dinâmica de trabalho, né? Você é uma mulher extremamente dinâmica, do que a gente conversou aqui, tem 2 filhas. Como que você faz, Juliana? É aquela pergunta que toda mulher recebe, né? Como que você faz para dar conta de equilibrar esses pratinhos, se é que é possível a gente equilibrar os pratinhos? É tudo uma questão de prioridade. Por vezes... Eu priorizei a maternidade. Quando eu desisti do meu primeiro negócio, que para mim era minha vida, o seu sonho, né? O meu sonho, foi em prol de uma nova experiência. Então, a gente não vai ter tudo, a gente vai ter que fazer escolhas e a gente vai fazer, por vezes, escolhas difíceis, mas são as escolhas que vão nos fazer melhor. Pode ser que de imediato até a gente não fique muito confortável com a escolha, mas a longo prazo isso pode trazer a segurança de ter sido o melhor caminho. Então, a gente vai estar sempre fazendo escolhas. Eu não gosto muito da ideia da Mulher Maravilha. Eu digo, queime suas capas, que não existem isso. As mulheres multitarefas. Eu não gosto muito dessa fantasia. Ninguém faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz uma coisa por vez. E é importante a gente ter essa serenidade, que a gente às vezes vai perdendo e o mundo moderno vai nos seduzindo para isso. Então, a gente tem que ter eleger a prioridade, fazer as escolhas e entender o que é que naquele momento é mais importante para você. Agora, a gente também não pode pensar de forma imediata, porque são escolhas que nos levam para uma condição de vida. Então, por vezes, eu tive que declinar um pouco mais da minha performance empreendedora para poder dar espaço à minha performance materna. Perfeito. E hoje minhas filhas já são adolescentes e é muito dialogado. Eu acho que tem que abrir esse diálogo. Isso. Porque, olha, mamãe agora vai mudar a priorização. Vocês já estão maiores, vocês já estão com autonomia. A gente vai manter o nosso vínculo, o nosso elo, mas agora minha prioridade passa a ser esse meu novo empreendimento, que é a Jornada Monetizei. E fica todo mundo feliz com isso, porque não há um abandono.
há uma negociação, há compensações. E por incrível que pareça, a gente só observa e se identifica no momento que a gente tem consciência, é o quanto que elas, ou eles, os nossos filhos, eles compram a ideia junto com a gente. Eu falo muito sobre isso, Juliana. Eu recebo muito essa pergunta, tá, Aline, como que você dá conta de tudo, né? Eu dou conta de tudo aquilo que eu disse sim lá atrás. Perfeito. Então, tudo aquilo que está na sua agenda hoje, viu, produção, que está aqui nos ouvindo, você, ouvinte, tudo aquilo que está na nossa agenda é algo que você disse sim lá atrás. E o mínimo que você precisa fazer é honrar o sim que você disse. Então, muitas vezes a gente questiona, eu tô sem tempo pra nada, eu não tenho tempo nem pra respirar. São todos os sims que você deu. Perfeito. Então, é você dar conta de tudo aquilo que faz sentido. E quando eu saio, por exemplo, de casa no final de semana, que professora de pós dá aula, final de semana, onde tudo acontece, eu vendo a ideia junto à minha filha. Ela sabe onde eu tô, ela sabe por que eu estou, e a gente conversa sobre isso abertamente. Perfeito. E é importante, porque assim, a gente, por vezes, algumas mulheres têm dificuldade de dizer não. E aí, quando você vê sua agenda muito cheia, que você não está dando conta, olha quantos nãos você perdeu de dar. Né? E isso é importante. E negociar também com o esposo, com a companheira, com o companheiro, com a mãe, se você mora com sua mãe ainda. É negociar com seus pares, né? Com as pessoas que você convive, porque também, se você deixa de dar aquela atenção, alguém pode ser sobrecarregado. Então, exatamente, fazer essa negociação. E aí eu quero aproveitar também, né, e falar que a Jornada Monetizei é um produto que está no portfólio do Sebrae, daqui de Pernambuco. E a gente está abrindo a nossa primeira turma de 2023. E é online. A gente vai começar no dia 7 de março. Tá? Então, vai ser são 12 encontros, são semanais, 2 horas de duração. Às terças-feiras, essa turma é da terça-feira, da 13h às 15 horas, né? Então, das 13 às 15 horas. E a ideia é a gente fazer essa aplicação síncrona, é online, mas é síncrono, com o método SIM, dentro da Jornada Monetizei. Excelente. E aproveitar e agradecer Samanta, que nos uniu. Conexões, Sebrae, né? Lá de Caruaru. Sim. E a gente vai estar fazendo a primeira aplicação do método SIM, da Jornada Monetizei, em formato de imersão. Então, é a imersão Monetizei. Então, o pessoal aí de Caruaru, a gente vai dar esse presente, né? Então, vai ser gratuito para a turma de Caruaru. Legal. Vai ser no dia 10, 11 e 12 de março. Então, assim, dá uma olhada no site, perturba lá a Samanta, que ela adora ser perturbada. Então, a gente vai dar esse presente para as mulheres fortes de Caruaru, né, dessas grandes empreendedoras, e fortalecendo isso. Muito e essa bem. turma da Jornada Monetizei, só para concluir, do Sebrae Online, ela está com uma condição especial. Então, além dos 12 encontros, eu vou dar 3 mentorias individuais. Maravilha. E o pessoal adora mentoria individual, viu, Juliana? Vai ser adora a minha equipe, viu? Vai ser gratuito. Então, legal, convido vocês fantástico. a darem uma olhada, tanto na loja do Sebrae e também no nosso perfil da Jornada Monetizei, e entender um pouquinho mais. Procurar saber mais detalhes, né? @Jornada Monetizei. E o Sebrae sempre apoiando muito, né, Juliana? Assim, incentivando de fato. A Samanta, ela esteve com a gente em um episódio com a Marcela Peixoto, uma grande empreendedora, lá em Caruaru e Gravatá, que é a região aqui em Pernambuco, para quem está nos ouvindo de fora, e trouxe de fato todo o olhar, né, os números do empreendedorismo feminino no Brasil, que tem oportunidades para quem quer dar conta, né? Com certeza. E dá conta, e ela dá dá conta. conta. Juliana, a gente já está caminhando para os nossos últimos minutinhos antes de ser chamada aqui a atenção, porque eu não gosto de ser chamada, sabe? Minha equipe fica aqui no pé. Mas eu quero mais uma vez agradecer a nossa patrocinadora JCF Motos, concessionária Caoa Cherry em Caruaru, Pernambuco, que tem condições exclusivas para quem é nosso seguidor, quem acompanha aqui o Ela Dá Conta. Agradecer também o apoio da CIEG Soluções Fiscais Estratégicas, que proporcionou esse ambiente maravilhoso. E agradecer você, Juliana, por estar aqui e, assim, ter contribuído demais com todo o seu olhar, toda a sua experiência técnica e trazer oportunidades, fortalecendo ainda mais o empreendedorismo feminino mesmo. Olha, a gente já vai caminhar para os finalmente, mas tem um último episódio, que é o seguinte: eu vou te falar algumas palavras e você vai me trazer o que é que ela significa para você. Eita, isso aí não foi nem ensaiado, hein? Vamos ver o que vai sair aqui. Dinheiro. Prosperidade. Abundância. Essencial. Mulher. Força.
Filhos. Amor, Família. esteio, base, Perder. faz parte. Crescer. É o propósito. Em que momento, Juliana, você recebeu uma oportunidade ou você passou por um grande desafio que você olhou e disse assim, se chegou para mim é porque eu dou conta? Várias vezes, né? E a gente tende a não acreditar, né, na gente, no potencial. A mulher traz esse peso, né? A régua, a gente tem um alto nível de autoexigência. Sim. E esse alto nível de autoexigência nos leva a nem sempre ter um nível de autoconfiança real. Excelente. Então, a gente precisa confiar em nós, acreditar que sim, ela dá conta e você não está sozinha. Eu acho que isso é algo muito importante. Você não está sozinha. E dar conta não significa que você vai centralizar tudo em você, você vai fazer tudo sozinha. Não é esse o caminho. Ela dá conta porque nós estamos juntas, né? Então, você tem toda essa staff aqui, você tem a Aline Portela, que faz esse trabalho maravilhoso. Eu me solidarizo também, né? Não é à toa que eu estou como líder de comunidade inovativa para poder fazer esse trabalho voluntário. A jornada Monetizei é traduzir toda a minha bagagem e dar para vocês aquilo que, assim, as grandes empresas não são para elas, porque elas pagariam por isso, mas é para você. E tem toda uma rede de apoio, é sua vizinha, é seu esposo, são seus filhos, são às vezes os amigos, sabe? Então ela dá conta, porque você não está sozinha e você tem um potencial para isso. Fantástico, muito bem. Então vamos fazer um brinde. Vamos. Uma forma da gente celebrar esse momento. Se chegou para você, é porque você dá conta mesmo. A gente se encontra no próximo episódio ainda da série sobre finanças. Até lá.